A graça e a paz do Senhor a todos os irmãos eleitos em Cristo Jesus. Hoje nós queremos falar algo muito importante aos irmãos que têm tido dificuldade para entender a questão da salvação. E nós iremos ler um dos textos que os calvinistas usam para dizer que salvação é adquirida por meio da morte de Cristo e que você, uma vez que alcançou essa salvação, você não perde ela. E aí eles usam aqui Efésios 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então eles dizem, é dom de Deus, vem somente pela fé, né? E aí eles dizem até que mesmo você desviando, mesmo você largando o Senhor, você continuará sendo salvo. E aí eles pegam esse texto que diz, o 9, versículo 9, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então eles falam que nenhum ser humano vai conseguir receber essa salvação por fazer algo. Beleza, eles leem até aí. Aí vem os armenianos que diz que salvação você pode adquirir pelas obras. Paulo explica porque somos feitura sua. Quer dizer, não vem por obras. E de repente Paulo diz porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja que tem outras obras aqui. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Aí diz, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então aqui nós vemos obras para que a gente venha andar sobre elas. Então o que ocorre? Se a salvação não vem por obras, né, e não há necessidade de obras, porque Paulo diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Ele aqui não está dando uma opção, né, ele está dizendo que você foi criado para boas obras. E aí hoje nós queremos comentar sobre essa questão porque não é muito fácil, porque muitos usam o versículo 8 dizendo porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e fala eu estou salvo. Mas é importante você notar que aqui diz porque pela graça sois salvos. Veja que sois está no presente. Aqui não está dizendo porque pela graça foste salvo, mas sois salvos. Isso indica que você, ao tomar posse desta graça que Deus te concedeu, você vai sendo salvo a cada dia, no presente. Pela graça sois salvos. Quer dizer, quanto mais você usa a graça, mais você vai sendo salvo. E aí você pergunta, então o que é graça? Graça, eu posso resumir, outro estudo eu posso falar sobre a graça. Mas a graça é tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Tudo aquilo que o Senhor ele já consumou na cruz por nós. Então veja bem, ele diz que não vem por obras para que ninguém se glorie. E aí de repente ele diz, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja que tem obras aqui que o Senhor preparou para que andássemos nela, né? Tem outras versões que diz que Deus preparou de antemão, né? Para que andássemos nelas. Que obras são essas que Deus preparou para que andássemos nelas? Por exemplo, aqui no versículo... Quer ver? Deixa eu ver aqui. Estando nós mortos... Aqui, ó. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí eu pergunto, quando foi que Cristo foi vivificado? Quer dizer, quando foi que Cristo ressuscitou? Veja o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, quer dizer, com Cristo. Aí eu pergunto, quando foi que Jesus ressuscitou? Conforme o texto, Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás. Aí eu pergunto, você estava vivo? Não. Mas para Deus você já existia.
Né? Para Deus você já estava em Cristo Jesus, ressuscitando juntamente com Ele. Então é importante você notar que ele diz que você ressuscitou juntamente com Ele, não foi Ele que ressuscitou contigo. No dia que você crê em Jesus, naquele dia simplesmente se manifestou aquilo que já havia acontecido há 2000 anos atrás. Então você recebe a vivificação do homem interior. E aí você passa a ser nova criatura, não porque naquele momento você foi ressuscitado, mas porque há 2000 anos atrás você já tinha sido ressuscitado, e naquele momento simplesmente se manifestou aquilo que o Senhor já tinha feito. É tanto que no versículo 5, quando ele fala que você foi vivificado com Jesus, ele diz, pela graça sois salvos. Por quê? Porque ele está falando, olha, quando a Bíblia diz que não vem por obras para ninguém se gloriar, é porque ele está dizendo que tudo que Jesus fez, ele fez antes de você nascer. Então era impossível você voltar a 2000 anos atrás e se ressuscitar com Jesus Cristo, ser assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né, destruir o seu velho homem. Não tem como, pelas obras humanas, fazerem isso, porque você nem nascido era. Conforme a Bíblia, você ressuscitou com Cristo há 2000 anos atrás. Tá aí, eu nos ressuscitou juntamente com Ele. Então você foi ressuscitado com Ele, não Ele com você. E aí quando Paulo diz que ele fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ele está dizendo que tudo aquilo que Cristo fez é a graça. É tanto que Paulo fala, quando você vivificou com Cristo, lá naquele versículo, no versículo 5, ele fala, pela graça sois salvos. Por quê? Porque a graça é tudo que Jesus fez antes mesmo de você nascer. Então quando ele diz, não vem por obras para ninguém, né? Aqui não vem por obras para que ninguém se glorie, ele está falando que não tem como você se gloriar diante disso. Por quê? Porque Jesus te ressuscitou antes de você existir. Ele te fez assentar nas regiões celestiais antes de você ter crido nele. Então por isso que ele diz, não vem por obras. Mas aí tem um porém. Ele fala que se você foi vivificado com Jesus Cristo, é porque naquele momento alguém recebeu vida. E ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Então naquele momento que Jesus ressuscitou, naquele momento foi criado um novo homem. Quer dizer, foi criado aquele ser, né, que recebeu vida e que foi colocado acima das regiões celestiais em Cristo Jesus, como diz a palavra, que nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Este é o ser que foi criado em Cristo. Então, quando Jesus ressuscitou, ele gera o novo homem. Por isso que Jesus falou, se eu não morrer, eu vou ficar só, mas se eu morrer, eu vou gerar muitos filhos. E a Bíblia então chama Jesus Cristo, antes da sua morte, de filho unigênito. Mas depois da sua morte, a Bíblia chama ele de filho primogênito. Por quê? Porque há outros filhos. Ele é o primeiro filho, depois veio os outros filhos. Então, nesse momento, Jesus nos gerou na sua ressurreição. Aí ele diz, esse porquê ele está explicando em cima. Ele está dizendo que somente o novo homem é que ele pode cumprir as coisas de Deus. Veja, criado em Cristo Jesus para boas obras. Está aqui, ó. Para boas obras, né? Criados em Cristo Jesus para boas obras. Então somente esse ser espiritual, esse ser criado em Cristo Jesus, que foi gerado na cruz do Calvário, é que pode cumprir as coisas de Deus. Aí a palavra diz, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Quer dizer, que antes de você existir, o Senhor já tinha feito as obras. Eu pergunto, que obras são essas que o Senhor preparou para que andássemos nela? Olha só, se o Senhor te vivificou juntamente com Ele, se Ele te ressuscitou juntamente com Ele na cruz, se Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais, conforme no capítulo 1 de Efésios aqui que estamos lendo, Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais, se Ele te transportou das trevas para a luz na cruz do Calvário, se Ele te deu nova vida na cruz do Calvário, conforme a Bíblia diz que Ele te ressuscitou quando Ele ressuscitou há 2000 anos atrás, então Ele está falando que essas são as obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Então o que é que nós temos que fazer? Porque Ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Porque a graça é tudo aquilo que Ele fez há 2000 anos atrás.
E o Senhor nos entregou a fé. A Bíblia diz que o Senhor é o autor e consumador da fé. Então ele nos deu a fé para que a gente pegasse aquilo que já existe, né, aquilo que já foi feito há 2000 anos atrás, e trouxesse para o mundo atual, para o presente. Então ele diz, olha, pela graça sois salvos. Quer dizer, na medida que você vai tomando posse desta graça, daquilo que ele fez há 2000 anos atrás, você vai sendo salvo no presente. À medida que eu tomo posse desse novo homem que foi vivificado na cruz do Calvário, na ressurreição de Jesus, tomo posse da crucificação do velho homem, da destruição da carne na cruz do Calvário, tomo posse sobre o triunfar de Jesus sobre os nossos inimigos. Nesse momento eu vou recebendo essa graça mais em mim e vou sendo salvo. Vou sendo salvo. E aí a Bíblia diz que você foi criado em Cristo Jesus para cumprir essas coisas que ele fez há 2000 anos atrás. Então, a fé, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. É aqueles que acreditam que a salvação não se perde, eles ficam só com a primeira parte do versículo de Hebreus, a fé é a certeza das coisas que não se vê. E aí eles não continuam quando diz é a prova daquilo que se espera. Então veja bem, a fé, ela não é um pensamento positivo. A fé, sem as obras, diz a palavra, ela é morta. Sem as obras, a fé é morta, quer dizer, ela não existe. Então a palavra de Deus diz que a fé, ela é a prova daquilo que não se vê. Então, no momento que eu tenho fé naquilo que Jesus já fez há 2000 anos atrás, eu vou provar que verdadeiramente eu morri com Jesus Cristo. Eu vou provar que verdadeiramente eu ressuscitei com Jesus. Eu vou provar que verdadeiramente eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu vou provar que eu fui revestido, né, do novo homem na cruz do Calvário. Eu vou provar que eu fui regenerado, que eu fui resgatado, que eu fui reconciliado com Deus. Então a fé, ela vai provar que verdadeiramente aquilo que Cristo fez por você é real, é verdade. E aí Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a verdade é tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Na medida que você vai tomando posse dessa verdade, por meio da fé, diz a palavra que você vai sendo liberto. Por quê? Porque você vai estar conhecendo esta verdade. Essa é a palavra de hoje aos irmãos, por favor, que vocês possam se inscrever no Estudo Bíblico Pérolas no YouTube, né? Vá lá, dê o seu like, sempre vai ter estudo ali, e você vai poder acompanhar as pérolas preciosas da palavra de Deus. Graça e paz.